E se você pudesse copiar a carteira do maior investidor pessoa física da bolsa? Eu fiz isso, tá? Peguei as mesmas ações do Luiz Barsi e montei uma carteira. Mas a grande questão é, será que essa estratégia ainda funciona hoje em dia? Essas ações ainda são boas para investir hoje? E mais, se você tivesse investido nelas nos últimos 10 anos, quanto que você teria ganhado? Essas perguntas vão ser respondidas ao longo desse vídeo, tá? E hoje vamos revelar o segredo do Barsi, analisar a sua carteira e responder a principal pergunta de todo investidor: vale a pena investir como ele agora? E no final eu vou revelar a cereja do bolo, o detalhe que pode mudar completamente a sua forma de investir. Então fica até o final porque os números vão te surpreender. E se no final você achar que realmente foi uma mega aula, hein, não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou, beleza? Então, bora lá, hein? Luiz Barsi Filho nasceu em 1939 em uma família humilde de São Paulo. Ele é órfão de pai, começou a trabalhar cedo para ajudar em casa, passando por diversos empregos como engraxate, auxiliar de tipografia e aprendiz de alfaiate. Apesar das dificuldades financeiras, Barsi sempre teve interesse por educação e economia e na juventude conseguiu estudar contabilidade em uma escola técnica gratuita e, posteriormente, se formou em economia e direito. Esse conhecimento ele foi essencial para a sua trajetória no mercado financeiro. O Barsi começou a sua carreira trabalhando em uma corretora e escritório de contabilidade. No contato com o mercado de capitais, ele percebeu que muitas pessoas enriqueciam investindo em ações, mas que a maioria dos brasileiros não tinha essa mentalidade. Então, inspirado pelo conceito de renda passiva, ele começou a investir na bolsa de valores nos anos de 1960. Desde o início, sua estratégia era bem clara: comprar ações de empresas sólidas que pagassem bons dividendos e reinvestir esses lucros para aumentar o seu patrimônio. Ele via as ações como tijolinhos de uma construção ali, então ele ia acumulando papéis ao longo do tempo, sem vender, para poder gerar uma renda recorrente. Com disciplina, Barsi foi aumentando seus aportes e escolhendo empresas resilientes como bancos, seguradoras e indústrias. E olha só, hein? Se você acha que o Barsi fazia aportes gigantes, está muito enganado, viu? Apesar dele ter começado a investir novo, ele só começou a fazer aportes consideráveis, como por exemplo R$ 500 por mês, só quando ele tinha 30 anos. Então não pensa que não dá tempo para você enriquecer. Dá sim, tá? Basta acreditar e já começar logo agora. Luiz Barsi Filho, ele é um dos maiores investidores individuais da Bolsa de Valores do Brasil. Hoje ele tem um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais. E uma curiosidade aqui, em 2021 ele gravou uma entrevista com o Primo Rico, onde ele revelou que ganha mais de R$ 1 milhão de dividendos por dia. Não é por mês e nem por ano não, meu amigo. É por dias. Você tá louco. Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 126 por dia. Ó, palmas pro Barsi. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Ele construiu a sua fortuna ao longo de décadas, investindo em ações pagadoras de dividendos e principalmente adotando uma estratégia de longo prazo baseada no reinvestimento dos lucros. Então, o que ele fez para poder se tornar bilionário? E mais importante, como você pode aplicar isso na sua carteira? Vamos descobrir isso aqui então agora. O Barsi ele segue um método muito simples de investimentos que é focar em empresas que o ser humano ele precisa para viver, como banco, energia, saneamento, seguro e telefonia. São atividades essenciais. E por que ele prefere esses setores? Porque são setores que possuem empresas com perenidade, ou seja, hoje elas estão aqui, e daqui 20, 30 anos elas provavelmente estarão aqui também. Diferentemente de empresas como, por exemplo, de tecnologia que surgem e morrem aí todos os dias. Além disso, as empresas elas desenvolvem atividades básicas da nossa sobrevivência. Essa é a sacada. Elas possuem sustentabilidade a longo prazo e normalmente são boas pagadoras de dividendos. E esse quesito boas pagadoras de dividendos, ele não tirou de qualquer lugar. O senhorzinho aí é esperto. Se você olhar aqui comigo esse gráfico retirado do livro Investindo em Ações do Longo Prazo, do Jeremy Siegel,
Ele fez um estudo pegando dados desde 1957, comparando o retorno de ações boas pagadoras de dividendos, ações que não pagavam bons dividendos e comparando também com o S&P 500, que é o índice que replica as ações do maior mercado de ações do mundo. E se você observar aqui comigo, as ações boas pagadoras de dividendos, que representam essa linha no topo do gráfico, elas ganham de lavada das demais e também do S&P 500. Então não existe esse negócio, essa historinha de que Gustavo, ações que pagam bons dividendos não valorizam tanto porque distribuem os seus lucros e aí não conseguem reinvestir nos seus negócios. a gente tem duas provas aqui do contrário, tá? Esse estudo que eu acabei de mostrar de um livro consagrado aí do mercado financeiro e a nossa lenda viva aqui, que é o Barsi. Mas agora uma dúvida. Será que essa estratégia ainda faz sentido hoje? Então vamos olhar agora os números e tirar essa dúvida. E outra coisa, se esse conteúdo já está te ajudando a entender melhor o jeito que o Barsi investe, deixa um like aqui. Assim o YouTube entende que esse tema ele é relevante e me ajuda a trazer mais conteúdos como esse para você. Agora vamos apresentar a carteira do Barsi, as principais ações que foram divulgadas recentemente aí que ele tem em carteira e você vai ver a rentabilidade de cada uma, tá? Algumas são focadas em dividendos, você vai perceber aqui, outras em crescimento e oportunidade. Então ele não foca 100% em dividendos, ele não é bobo, né? Ele sabe que empresas descontadas e com bons fundamentos podem valorizar aí no longo prazo. Só que cuidado, hein? Não basta copiar a carteira do mestre sem entender os fundamentos de cada empresa. Você tem que analisar todo o contexto para ver se vale a pena, faz sentido para você. Agora vem a parte mais esperada. Se você tivesse investido nessas ações nos últimos 10 anos, qual seria a sua rentabilidade? Então vamos lá, o Barsi hoje, fiz uma colinha aqui para mostrar, ele tem dentro da sua carteira as principais ações aí que foram divulgadas recentemente são Banco do Brasil, IRB, Klabin, Suzano, Unipar, a Taurus, a Transmissão Paulista, a Taesa, a Paranapanema e a CEMIG. A gente percebe aqui que tem empresas do setor de energia elétrica, tem empresas do setor de papel e celulose, tem bancos. Então, assim, é uma carteira que ele cumpre aquilo que ele fala, né? Lá no método BEST ali, e a gente vê aqui que tem algumas oportunidades aí também. Então vamos analisar agora a rentabilidade de cada ação dessa nos últimos 10 anos. Vamos também juntar e ver qual foi o retorno da carteira do Barsi nos últimos 10 anos e vamos também fazer um comparativo dessa carteira, desses ativos com outros investimentos, como Ibovespa, Selic, inflação, CDI, etc. Então essa aqui é a primeira ação que o Barsi tem na carteira, Banco do Brasil. Então quanto que você teria ganhado se você tivesse investido R$10 mil nesse banco em 2015, janeiro de 2015 a fevereiro de 2025. 10 anos de investimento, R$10 mil, comparando com o Ibovespa, CDI e o IPCA, nossa inflação, você teria acumulado R$51 mil. Isso teria te dado um rendimento acumulado de 419% nesses 10 anos e um rendimento anualizado aí de 17,6% ao ano, nada mal, né? Ibovespa teria te dado 27 mil, uma rentabilidade de 10% ao ano, CDI 9% ao ano e o IPCA 5,68% ao ano. Então, sim, a escolha do Barsi no Banco do Brasil foi vencedora. Agora, a outra ação que talvez seja uma aposta do Barsi, por mais que ela seja do segmento de seguros ali que ele gosta, mas é uma empresa que passou por dificuldades, que é a IRB Brasil. A gente percebe que em 2020 ela teve uma queda violenta de algumas coisas que tiveram lá dentro, lá de roubalheira, lá dos diretores, etc., né? Não vem ao caso aqui agora, mas é uma empresa que na carteira dele está no negativo aí no atual momento. Não foi um bom investimento, mas se a gente olhar no contexto que eu vou te mostrar no final aqui agora, que mesmo tendo algumas ações que não estão performando bem dentro da sua carteira, mesmo que estejam no negativo, se você tiver outras ações com saldos positivos, isso pode equilibrar a sua carteira e te dar uma boa rentabilidade, que é o que aconteceu aqui com o Barsi. Então, se você tivesse investido 10 mil na IRB, teria hoje 2.534, teria uma rentabilidade aí negativa de 74%, enquanto o Ibovespa teria te dado essas rentabilidades, CDI 7,92 e o IPCA 5,32. Já a Klabin ele teve uma rentabilidade muito próxima à do Ibovespa, mas o Barsi ele aposta bastante nessa empresa, ele sempre fala dela nas suas entrevistas,
Então, eu acho que ele está esperando coisa boa aí para o futuro, para o longo prazo. Agora, a Suzano, ela teve uma rentabilidade um pouco melhor do que o Ibovespa. Se a gente observar aqui nas linhas abaixo, ela está em azul, o Ibovespa em verdinho, o vermelhinho é o CDI e o amarelo o IPCA. Agora, a Paranapanema, essa aqui talvez seja a aposta aí da carteira do Barsi, porque é uma empresa que está em recuperação judicial. Olha, se você observar nos últimos 10 anos, se você tivesse investido os 10 mil, teria apenas R$ 356. Isso é o equivalente a uma rentabilidade negativa, uma perda de patrimônio de 96%. Ele está apostando muito nessa empresa, vem falando dela aí nos últimos anos, está achando que quando ela começar a se reestruturar, começar a captar dinheiro no mercado para conseguir honrar suas dívidas, ele conseguir reestruturar tudo lá dentro, ele acredita que ela possa dar um bom retorno no longo prazo. É uma empresa que ela foi colocada também na nossa carteira visando o quê? Visando uma alavancagem. Coisa que isso não aconteceu ainda porque o projeto ele não se consolidou. Ele está em vias de se consolidar. Portanto, ainda eu reputo ser uma opção das mais assim, interessantes. Então, essa empresa que agora é a Taurus. A Taurus é uma empresa de armas, fabricante de armas, e lá em 2020, no governo Bolsonaro, teve um boom de valorização na empresa. O governo era a favor, acredito que isso tenha ajudado nessa valorização, que eu acho que é mais especulativa. Teve sim crescimento de receita e de lucro da empresa, mas não justificava essa valorização toda. No entanto, que depois o mercado acordou para isso e nos 4 anos seguintes ela perdeu praticamente toda a sua valorização. Então, ela teve nos últimos 10 anos uma valorização de 10%, o Ibovespa 10%, o CDI 9% e o IPCA 5,68%. Agora, a Transmissão Paulista, empresa de energia elétrica, essa aqui deu um retorno muito bom para o Barsi nos últimos 10 anos, então teria acumulado os 10 mil, você teria acumulado 51 mil reais, que te daria um retorno anualizado de 17% e um rendimento acumulado de 411%, nada mal, né? Encontra o Ibovespa aí que te dá um retorno de 10% ao ano, CDI 9% e o IPCA 5,59%. Outra empresa de energia elétrica, Taesa, se você tivesse investido 10 mil, teria hoje 25 mil reais, que seria um acumulado de 154%, um retorno anualizado de 12% ao ano, contra o Ibovespa também, que perdeu para ela de 9,46%, o CDI 7,97% e IPCA 5,20%. Percebe que quase todas as empresas do Barsi trouxeram bons retornos para ele aí nos últimos 10 anos, né? O vezinho não é bobo, não. Agora, a empresa que talvez fez toda a diferença na carteira do Barsi, toda a diferença no sentido de que provavelmente essa tenha sido a empresa que fez o patrimônio dele chegar no que ele é hoje. Não é à toa que, se você olhar o patrimônio dele hoje, quase 50% dele ali é dessa empresa, porque ela teve uma valorização, cara, é sem lógica esse aqui. Se você tivesse investido 10 anos atrás, 10 mil reais na Unipar, você teria acumulado 500 mil reais. Isso é uma valorização de 4.908%, que te daria um retorno anualizado de 46% ao ano. Isso é absurdo. Isso mostra que, às vezes, apenas uma empresa dentro da sua carteira, ali, dentro da diversificação da sua carteira, pode ser o suficiente para poder mudar a sua vida, mesmo que tenham outras empresas que não te tragam resultados. Igual no exemplo dele aqui, a IRB está no negativo, Taurus devolveu tudo, a Paranapanema também está no negativo, mas a Unipar, ela compensou todas as outras empresas. Olha que interessante o poder da diversificação. E por último, na carteira do Barsi, temos a CEMIG. A CEMIG também teria dado um retorno satisfatório, muito bom. Então, você teria acumulado 49 mil reais, isso seria um rendimento acumulado de 396% e te daria um retorno anualizado, um rendimento anualizado de 17%, ganhando do Ibovespa, do CDI e também do IPCA. Agora, juntando todas essas empresas do Barsi, como que foi a performance da carteira dele nos últimos 10 anos? Claro que aqui eu peguei e dividi, coloquei 10% para cada carteira das 10 empresas, 10% para cada uma. Óbvio que não é assim que está dentro da carteira dele, porque a gente não consegue acessar a carteira para saber a porcentagem de cada ativo. Mas aqui é uma simulação para a gente ter uma ideia da rentabilidade do nosso mestre aí nos últimos 10 anos. Então,
Esses 10 mil reais dividido nessa carteira teria acumulado 42 mil reais, que seria um rendimento anual de 21%. Isso é excelente. Poucos investidores conseguem alcançar um rendimento anualizado de 21%. O Ibovespa deu rendimento de quase 8, 9%, o CDI de 7,8% e o IPCA de 5%. Aqui embaixo você percebe a rentabilidade da carteira dele em comparação ao Ibovespa, ao CDI e ao IPCA. Então, ela ganhou de lavada. Agora, aquela perguntinha básica, né? Mas em relação ao Barsi, o cálculo que o Barsi faz do preço teto, será que essas empresas aí estão valendo a pena? Fiz aqui o cálculo de todas elas e vou te mostrar aqui agora. Obviamente, as empresas que não são pagadoras de dividendos, porque o cálculo do Barsi leva em consideração a média dos dividendos e o payout da empresa, então empresas que não pagam dividendos, como a IRB, por exemplo, a Paranapanema, não entraram nesse cálculo aqui. São empresas especulativas ali da carteira dele, tá? Empresas que ele enxerga a oportunidade de crescimento de patrimônio, beleza? Agora na parte de dividendos, vamos lá. O que eu vou responder para você aqui nos próximos slides são: qual o preço teto de cada ação dessa que o Barsi está disposto a pagar, a continuar comprando elas? Qual a margem de segurança se realmente estiver com preço teto atrativo? Qual a margem de segurança que você tem ali em reais? E qual o potencial de valorização em porcentagem que você tem de cada empresa? Então, respondendo aqui ao preço teto de todas as empresas, o Banco do Brasil, o preço teto do Barsi é de R$ 64 e hoje o preço atual da empresa é de 28. Então, tem muita coisa aí para valorizar para chegar no preço teto do Barsi. Klabin, o preço teto seria de R$ 5,38, o preço atual está em 18. Suzano seria um preço teto de 27, o preço atual está 53, então hoje provavelmente ele não deve estar fazendo aporte nessas duas empresas. Unipar, o preço teto R$ 77, o atual 56, oportunidade. A Taurus, preço teto 22, o atual 8,22. A Transmissão Paulista, preço teto 39, o atual 22. A Taesa, o preço teto 46, o atual 34. E finalizando a Semig, o preço teto 21 e o preço atual 10. Então a maioria das empresas que tem dentro da carteira do Barsi ainda estão atrativas de acordo com o cálculo de preço teto dele. Ainda continuam sendo boas oportunidades para continuar comprando. Agora, qual a margem de segurança que você tem em relação a isso? Você tem uma margem de segurança de R$ 36 para Banco do Brasil, de menos 13 e menos 26 para Klabin e Suzano, então não é o momento de comprar Klabin e Suzano. Unipar, uma margem de segurança de R$ 21, a Tauro, uma margem de segurança de 14, a Transmissão Paulista, uma margem de segurança de 17, a Taesa de R$ 12 e a Semig de R$ 11. E qual o potencial de valorização que você tem nessas empresas se elas atingirem o preço teto e se você comprar elas hoje aqui? Então o potencial seria este aqui, ó, de 127% de valorização no Banco do Brasil, de 37% na Unipar, 173% na Taurus, 76% na Transmissão Paulista, 35% na Taesa e 114% na Semig. Então, dentro dessa carteira do Barsi, as melhores oportunidades, de acordo com o cálculo do preço teto dele, são Banco do Brasil, Taurus e Semig. As melhores oportunidades, e as outras, claro, também tem uma margem de segurança, um potencial de valorização muito interessante aqui também. Então, esse é o cálculo do preço teto do Barsi, beleza? A carteira dele continua redondinha. Agora você já sabe a verdade, né, sobre a carteira do Barsi, mas a cereja do bolo que eu falei que ia ficar pro final tá aqui agora, né? O Barsi, ele não investe apenas em fundamentos das empresas, então você tem que ficar ligado nisso. Hoje ele tem um grande diferencial, que é o quê? O acesso privilegiado a informações e ao mercado. E por que que isso muda tudo e por que que você não deve seguir a risco o que ele faz? Porque ele conversa diretamente com os CEOs e conselhos administrativos da empresa. Então ele vai lá na empresa, conversa com o presidente, conversa com os diretores, ele consegue caminhar sobre a empresa, ver como que está o funcionamento da empresa, e a gente não tem esse acesso. Esse olhar é completamente diferente. Então isso traz mais informações para o Barsi. Ele compra ações antes mesmo do mercado perceber as oportunidades. Ele sabe os ciclos das empresas antes da maioria dos investidores e, principalmente, ele tem décadas de paciência e um mindset que muitos investidores não têm.
Ou seja, copiar a carteira dele sem ter esse mesmo nível de informação e paciência pode ser um erro fatal para você. Você, agora no atual momento, pegando como exemplo, está lá no início da jornada do Barsi, onde ele não tinha todas essas informações facilitadas. Então, uma dica, tá? Um conselho, cuidado. Vai com calma, vai com cautela. Não vai colocando todo o seu dinheiro, por exemplo, em Paranapanema, porque tá baratinha e porque o Barsi investe. É bem provável que o valor que ele investiu nela nem faz cosquinha aí no patrimônio dele, caso esse investimento não dê certo. Mas você que está afobado querendo ficar rico logo, talvez pegue todo o seu patrimônio, coloque em Paranapanema, e aí se não der certo esse case aí, se não der certo esse investimento, pode ser a sua ruína. Agora me conta aqui nos comentários, você investiria como Barsi? Qual dessas ações você já tem na carteira aí, ou você tem vontade de ter? Então é isso, espero que você tenha aprendido algo nesse vídeo, nessa aula que a gente trouxe aqui. E se você quer aprender a investir como um profissional aí, como um Barsi da vida, e evitar erros que podem custar caro, se inscreve aqui no canal agora e ativa o sininho.